E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí a provável escalação e todo o pré-jogo de São Paulo e Vasco que se enfrentam hoje lá no Brinco da Princesa, estádio do Guarani. Beleza? Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se inscreve aí, estamos na busca de 15 mil inscritos, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino. A gente vai estar vendo aí todo o debate, provável escalação sobre o jogo de hoje. No final do vídeo eu volto e quero que você deixe aí a sua opinião. Qual para você deveria ser o time titular na partida de hoje? Criatividade traz, tô deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora, prefeito. Autorização. O Esporte Paulista Oficial fala, tem caso de agora da Liga Nacional de Futsal que Sorocaba escolou um atleta suspenso na partida de ida das oitavas de final e deve ser eliminado. Isso, é isso Pois mesmo. Time grande, deu a bobeada e pode ser eliminado mesmo. E a Helena Matos, ela fala aqui, aposto que o Zubeldia treinou esses dias inteiros com o Alan Franco na zaga e agora eles não vai poder usar. É bizarro, revoltante. Vamos ver então como deve ser a provável escalação do São Paulo para essa partida. Tá ali no nosso campinho o Alan Franco. Ó, pô, tá vendo? A gente ia ser punido já pelo STJD. Não, mas é o que eu... campinho. Então, eu apurei da manhã para cá. Se ele não jogar, joga o Juan, né? Juan e Sabino seria a dupla de zaga. Então o time seria Rafael, Rafinha ou Igor Vinícius. O que você acha, hein, Arnaldo? Acho que vai o Igor Vinícius por conta dessa necessidade do time ser mais veloz, mais agudo, mais incisivo. Mesmo com todos esses dias tranquilos de treinamento. Não, Rafinha não passa no meio de campo, velho. Aí é uma questão tática, né? Então essa é quase você tem um lateral que agride e outro que é mais com o terceiro zagueiro. Então acho que vai o Igor Vinícius. Aí Alan Franco, que não deve ser, mas aí então seria o Juan, Sabino e o Wellington, que volta. Volta, não jogou em Cuiabá, nem viajou porque estava no limite físico, tá pendurado, mas o outro lateral, o Jamal, tá lá na Irlanda do Norte, voltando. Aí Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano. Facerismo, hein? Bobadilha na seleção. Não, certo? então, não tem Bobadilha, né? Então, ele Lisieiro, não? Poderia ser o Lisieiro, perdeu 3 ou 4 dias de treino pelo nascimento do filho, nasceu prematuro, parto antecipado, não treinou 3 ou 4 dias, agora está tudo bem com o filho dele, ainda bem, saiu da UTI, já foi para casa, teve um processo todo. Então, a data FIFA, a gente fica pensando que os caras ficam treinando 11 contra 11 lá. Isso é uma cascata, cara, não acontece nada. São 3 dias de folga, um monte de cara suspenso, notícia, ainda mais num clube que está com essa desorganização completa. E aí aparecem coisas, não é só o Lisieiro, filho, hoje em dia o pai, ainda bem, acompanha a licença paternidade, regulamentado, e acompanha o nascimento do filho, né? Então o Lisieiro jogaria, eu acho, no lugar do Bobadilha. Mas perdeu muitas sessões de treino e aí o Marcos Antônio pode ter uma oportunidade. Aliás, eu tenho curiosidade, o CT do Real Madrid numa data FIFA. Fica Ninguém, lá, né? moço. Fica vazio, Ninguém, né? fecha. Tem Fica lá só o 30... porteiro. Aí volta lá pro campinho que a gente não terminou. Cadê? O Wellington Rato ou o William Gomes. Eu acho também o Rato não vai jogar. Minha impressão, a dupla Rafinha e o Wellington Rato, para mim, depois do jogo com o Cuiabá, foi colocada em xeque em todos os aspectos. Sem dúvida. Então acho que vai algum jogador mais veloz. O William Gomes poderia ser o Ferreirinha se ele tivesse inteiro, ele não está, ele deve ficar no banco. Vai ter o Ferreirinha, vai treinar o Ferreirinha. Então seria o William Gomes ou o Eric, né? Alguém mais rápido Se ele quiser jogar com o Lucas pela direita, acho que vai o William Gomes pela esquerda. Se ele quiser o Lucas pela esquerda, acho que vai o Eric pela direita. E aí, Lucas e Caleri, esses normalmente jogam, são titulares. Agora, ô Massa, considerando que vai a Rafinha e que vai o William Gomes, e considerando que vai ser o meio-campo com o Luiz Gustavo. Rafinha não. Igor Vinícius e William Gomes, e considerando que vai jogar Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Caleri e Lucas, estamos falando de um facerismo, hein? É o mesmo time, 4-2-4 de sempre. Eu posso mudar o meu palpite que eu dei há pouco? Pode. 1-1. Porque se jogar esse meio-campo aí, o São Paulo vai perder, não precisa nem jogar. O São Paulo perde o jogo. Qual a diferença Se do meio jogar de Luiz campo que tá Gustavo, jogando? Marcos Antônio e Luciano, a diferença é o Bobadilha, né? Bobadilha é amigo? um trator, né? Você comparar o Bobadilha com o Marcos Antônio, você tá doidão, Arnaldo. E não tá. Você não tá, que eu sei que não tá. Você tá consciente. Bom, mas até interessante Então, assim, vocês falaram que o Bobadilha Marcos sabe Antônio- marcar, porque é uma das ponderações
que muita gente fala que o Bobadilla tem uma deficiência grande na marcação. Então, mas perto eu do concordo com Marcos vocês. Antônio é um... Concordo com vocês. É Não, monstro da ele marcação. pode ter deficiência. Ele pode ter deficiência na marcação, pode não ser o marcador perfeito. Eu nem tenho os números dele na mão para dizer. Mas é muito mais o meio-campo com Luiz Gustavo e Bobadilla funciona muito melhor no para trás mente do que com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um jogador muito leve. Então, serviria se ele colocasse o Marcos Antônio na vaga do Luciano e o menino que teve o filho que nasceu agora, o Lisiero ao lado do Luiz Gustavo. Aí você tem um meio-campo mais parrudo. O Marcos Antônio fica com um pouquinho mais de liberdade de fazer a bola andar, fazer a coisa funcionar. E outra, me parece que Rafinha e Rato do lado direito, o lado direito fica muito lento, né? Fica com muita dificuldade indo para frente mente, porque o Rafinha vai sair menos. E é um jogo que o São Paulo precisa ganhar. Então, eu iria com o Rafinha e o William Gomes, ou Igor Vinícius e Rato, né? Eu faria essa mudança, ou até o Igor Vinícius e o Gomes, para você ter um equilíbrio maior de característica pelo lado. Essa dupla Rato e Igor Vinícius tem sentido, não? Você não acha? O Rato vai pelo meio, o Igor Vinícius vai no corredor. Pode funcionar. A questão assim, fora essa dúvida de característica do lado direito, o resto é uma escalação por exclusão. O cara não tem outra opção. Ou tá machucado, ou tá na seleção. Entrar no lugar de quem? Sei lá, de algum do Marcos Antônio. Não, então a gente tem uma impressão, o Longo, ele é primeiro volante. Lembra quando jogava Luiz Gustavo e Pablo, jogaram um pouquinho? Sim, não funcionou. Não funciona. A função do primeiro volante, esse tipo de primeiro volante, é quase um ocupando a função do outro, né? Então, assim, o Longo com o Luiz Gustavo, eu acho que não funciona. O Longo no lugar do Luiz Gustavo pode funcionar, né? Eu acho até que ele poderia optar por 3 zagueiros se ele tivesse zagueiro aqui. E acabamos de falar que ele não tem, né? Então, se o Alan foi quando puder jogar, vai ter no banco Belém ou Igão. Essa antecipação do jogo para o São Paulo foi perfeita, você precisa ver. É uma coisa ótima. Você vê quantos desfalques o Vasco tem? Nenhum. Os 2 lesionados gravemente, né? Mas o São Paulo, como disse, os detalhes do São Paulo. Se o jogo fosse na quinta-feira, jogaria o Bobadilla. Isso é. Né? Sim. É quase elementar. E depois é o técnico que, uma semana para treinar com quem? E uma curiosidade, o treinador do Vasco completa um turno, Rafael Paiva, ele estreia exatamente naquela chapuletada que ele dá no São Paulo. Patrão. Ali dá muita força para ele ganha muita moral. Um jogo até hoje um tanto quanto estranho, né? O São Paulo não costuma tomar esse tipo de atropelo. É um time que normalmente vem de caro ali para o adversário e tal. E ali deu muita força. Só que o Vasco não ganha 6 jogos. Eu acho um período até... Eu falei, o Vasco vem de caro para todo mundo, mas ele não ganha meia dúzia já de jogos. No último jogo lá, o empate com o Juventude bem ruim dentro de casa. Foi. E é curioso, ele tem derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate. Então, se ele vier nessa atuada, hoje seria a derrota pela sequência dele, né? Mas é um São Paulo, então, que pega um Vasco numa posição tranquila em relação a rebaixamento. Aqui as pessoas, até muita gente imaginava, lutaria contra... Ok, tá melhor. Só que não ganha 6 jogos, tem ali uma pressão, mas um treinador que completa um turno, e isso num Vasco que teve tanto problema, troca de treinador e tal, me parece uma notícia treinador importante. Improvável, né? Improvável. Faz um ótimo trabalho mesmo. Peraí. E um dos desfalques também é o Souza, que conseguiu entrar em 1 minuto, deu uma entrada de cima para baixo e acabou sendo expulso com 1 minuto em campo e tal. E o Rafael aqui fala 4-2-4 com 4 atacantes pesados e acima dos 30. É assinar a demissão, diz aqui o Rafael. Não, a pergunta é, não dá para fazer um outro esquema sem ser o 4-2-4? Com esses caras que estão aí. Com esse elenco. É difícil, né? 3 zagueiros, tá faltando zagueiro. 3 volantes, o Liseiro não treinou a semana inteira.
Mas se fizesse longo... E precisa ser um quadrado no meio campo, longo, tá? um pouco mais para a esquerda, Luiz Gustavo, um pouco mais para o Marcos Antônio, que gosta de sair. Então, o Luciano e 2 na frente. O losango que o Corinthians joga, por exemplo. Mas então, o 4, Corinthians 3, está 1, coalhado. 2. É até difícil comparar, né? Um time que contratou 5 segundos volantes, como o Corinthians, e um time que está tentando achar... Não tem como fazer o triângulo meio de campo. O São Paulo também não tem o Michel Araújo, que poderia fazer um terceiro homem de meio de campo, né? Então tem um monte de desfalques. A impressão que o Luiz Gustavo possa fazer o triângulo pelo lado, ele é muito lento, né? Eu não vejo Santiago Longo e Luiz Gustavo jogando ao mesmo tempo. Acho que o Santiago Longo foi contratado para eventual aposentadoria do Luiz Gustavo ano que vem, né? Então o Santiago Longo é um jogador que só marca. Ele não tem saída para o jogo. E o São Paulo precisa ter uma saída nessa situação. Eu também não gosto do 4-2-4, mas até pelos jogadores que o cara tem à disposição, acaba sendo mais provável você repetir o sistema do que você mudar o sistema diante de tantas ausências. É que só o que me pega no Santiago Longo, e vira e mexe eu lembro dele aqui, porque eu acho que é pouca oportunidade. A gente nem consegue ter um diagnóstico do cara ainda. Uma partida apenas, né? Não é, e não é com um setor que tá todo mundo sempre voando, cheio de opção. Não é o caso. Me parece só pouca opção mesmo, assim. Ele poderia jogar um pouquinho mais, assim. Na verdade, em primeiro volante só tem o Luiz Gustavo e ele. Sim, exatamente. É. Ele jogou só quando o Luiz Gustavo não pôde jogar, né? E acho que teve um jogo que o Luiz Gustavo não jogou, aí foi, para mim, o grande erro do Zubeldia foi o jogo contra o Internacional, que aí ele jogou com 2 segundos volantes. Isso, foi. O Alan Patrick que deitou. E jogou o Antônio. O Marlon Matheus aqui fala que o Ferreirinha vai jogar. Não vai começar. Não vai. Não tem. Viu, o Marlon? Só porque ele está na arte do jogo, não sei se ele vai jogar. E o Notícia Circulou fala 4-3-3 seria mais viável com os caras que tem aí. Pode ser considerado um 4-3-3, né? Dependendo qual posição o Luciano ocupar, né? Pode ser 4-1-4-1, como diria Luxemburgo, com essa formação. Bom, o Vasco, que também não vem em boa fase. Para Conmebol Libertadores em 2025, é para isso que o São Paulo joga esses últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, tenta se recuperar da última partida, derrota para o penúltimo colocado Cuiabá, e o São Paulo na 5ª colocação com 47 pontos, quer colar ali no G4, tem 4 pontos do Flamengo, que é o 4º colocado. Na semana passada, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, teve uma reunião com o Luiz Zubeldia. Nesse momento, muita especulação nos bastidores sobre a avaliação da diretoria em relação ao técnico do São Paulo, e ele colocou essa meta do São Paulo se classificar para a Libertadores do ano que vem. Para essa partida, o técnico Luiz Zubeldia tem desfalques, o André Silva e o Arboleda estão suspensos, e jogadores que serviram suas seleções. O Jamal Lewis serviu a seleção da Irlanda do Norte. Inscrições em relação à torcida do São Paulo, a torcida que conduz. Essa camisa foi um tema de votação no Conselho Deliberativo do São Paulo, porque foge, né, dos padrões da camisa 1 e 2 do São Paulo. Foi aprovado, então o São Paulo vai usar esse uniforme nesse jogo importante do São Paulo, que tenta não se distanciar do G4, também não cair ali também fora do G6. São Paulo que quer essa vaga na Conmebol Libertadores em 2025, Bruno. Ô Mendel, só confirma pra gente o Ferreirinha, tá? O Edu Afonso falou bastante sobre isso, né? A gente tá vendo os números aí do jogo do primeiro turno, né? São Paulo perdeu por 4-1 pro Vasco, foi um jogo ali de arrancada do Vasco da Gama, início do trabalho do Paiva. O São Paulo teve até mais posse de bola, mas o Vasco finalizou mais e também de maneira melhor, né, mais correta, e ainda ações na área do rival aí foi mais equilibrado. Mas olha como o Vasco mordeu mais, né, 30 desarmes contra 18, até porque o São Paulo teve mais posse, né? Então uma coisa está relacionada à outra, certo, Marlon? No começo do ano não compraria essa situação no mês de outubro. Não, porque era campeão de Copa do Brasil. Isso. No começo do ano tinha um trabalho que o São Paulino também não gostava muito, né? Que era o trabalho do Carpini, que até no início começou gostando. Ganhou do Corinthians, exatamente, Supercopa, ganhou a Supercopa do Palmeiras e tal. Só que mas era muito cedo. E aí, o início da Libertadores, os 2 primeiros jogos não foram com o Zubeldia, mas o impacto da chegada do Zubeldia, uma coisa incrível. Imediato. São Paulo ganhando. Tomava gol. Exatamente, era uma coisa... Aos poucos,
isso foi cedendo espaço para dúvidas, e eu não concordo também, tá? Você pode criticar o trabalho do Zubeldia, como você pode criticar qualquer trabalho. Escolhe um aí, pode criticar, você vai achar um ponto para criticar. Mas, gente, ele chegou em abril. Isso. A gente acabou de falar do Vojvoda, que chegou sei lá que ano. Já tem tanto tempo que eu já acostumei com ele aqui há tanto tempo. É preciso a ele ser oferecida uma oportunidade de montar um time. Olha, já está aqui no mercado brasileiro, você tem experiência com o mercado argentino, com o mercado equatoriano. E aí, quem que você acha que fica mais dentro do seu perfil para a próxima temporada? Eu acho que ele merece essa oportunidade. Mas ele está sendo... muito pressionado. Eu não vou nem falar questionado, mas ele está sendo avaliado, não é, Mari Pereira? Ele tá, assim, né, do que os nossos repórteres sempre falam aqui, pra gente até internamente ali, né, por gente influente no clube, então um pouco chato, né, você trabalhar nesse clima, assim, nesse ambiente, porque ele sabe que ele tá passando por isso, enfim, já passou por outros questionamentos na temporada, de precisar desempenhar, de quando teve a queda de rendimento, São Paulo que não marca gols, enfim, né, aí Copa do Brasil e aí depois Libertadores, perde peça super importante para o funcionamento da equipe, e Alisson, Ferreirinha, precisa repensar realmente na maneira do São Paulo atuar, mas eu tô com Marra, assim, mantém, porque a gente está falando de um profissional muito bom, né, que já mostrou que ele está pode até oferecer. Conhecendo a nossa realidade aqui no Brasil, né? Não, e tem outra coisa, né, Mari? Em qual... mas o São Paulo vai estar... Ele caiu na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas, assim, em qual condição... Caiu para quem, né? A gente está falando aqui agora, enchendo a boca para falar do Luiz Henrique, do Igor Jesus... E caiu nos pênaltis. Infelizmente, o futebol brasileiro não contempla isso, né? Então, mas aí, sabe Rafa... que não funciona assim, lamentavelmente. Então, né? porque aí, né, Rafa, ele cai pro Botafogo nos pênaltis, depois o Lucas perder pênalti no tempo normal, depois o Caleri perder gol embaixo da trave. No próprio confronto contra o Atlético tem uma cabeçada do Lucas e aí depois o Batalha faz no finalzinho do jogo um gol. E aí vai tudo na conta do Zubeldia, o Rafa? Pois é, a competição de mata-mata ela tem essas peculiaridades, Bruno, Mari e Marra. E o torcedor sabe disso. Racionalmente ele sabe disso. São campeonatos específicos. Cada etapa de mata-mata ela tem a sua própria natureza, a sua própria história. E acho que o trabalho de um técnico não pode ser mensurado por eliminações da maneira como elas aconteceram em competições de mata-mata. O trabalho como um todo do Zubeldia, eu estou com Marra. Ele é bom. Ele é bom porque ele desenvolveu uma dinâmica de jogo interessante, ele mostrou durante um tempo o São Paulo com um potencial de protagonismo enorme. A bola que o São Paulo do Zubeldia jogava no início do trabalho dele era, no todo, melhor do que a bola que jogava nos tempos do Dorival Júnior. É o que eu acho, inclusive, no meu entendimento, o trabalho do Zubeldia, e aí eu estou muito com a Mari também, perde muito quando você tem as ausências de jogadores importantes como Alisson, Ferreirinha. Acho que o time sente ali um impacto grande, muitas pequenas contusões que obrigaram mudanças de escalação, de esquemas táticos. Acho que em algum momento ele precisou reordenar a metodologia do trabalho, e aí talvez ele tenha pecado, cometido uma falha ou outra, mas a média do Zubeldia é muito alta, mesmo que o São Paulo não pegue uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Acha que o São Paulo do Zubeldia jogou mais que o São Paulo do Dorival, Rafa? Ou joga mais? Bola, sim. Bola, jogar bola. Futebol. Tecnicamente, capacidade de jogo, desenvoltura. Não estou me referindo a resultados, números. Claro. Até porque o Dorival ganhou uma Copa do Brasil, um título ainda mais inédito. a maneira, né, O São como Paulo ganhou, gigantesco, não tinha a Copa do Brasil, exatamente. Assim, ganhou do Flamengo e tal, mas como um todo, a imposição de jogo do São Paulo no início do Zubeldia, a força ofensiva, aquela marcação encaixada, o time era muito veloz nas transições, o Lucas Moura voando, outros jogadores muito bem. Eu acho, aí é questão de gosto. Para mim, aquele início do trabalho do Zubeldia, o São Paulo me dava uma estimativa de temporada maior do que depois acabou de fato acontecendo. Fora a energia que ele trouxe, né? Assim, pro grupo, claro que... Verdade. Vai um pouco além ali em alguns momentos, mas participando demais, assim, comprando uma ideia, comprando uma briga, sabe? Assumindo de fato ali que ele estava treinando o São Paulo, o torcedor se sentiu identificado também. Cochichando com a Mari aqui, assim, ele, há quanto tempo ele não pode contar com o Pablo Maia? Sim. Que é um jogador que, pelo Dorival, inclusive, foi convocado para a seleção. Então, assim, é mais um jogador que incorporaria um setor que já não tem o Alisson. Isso. Sim, E que naquele melhor momento do início do trabalho, ele mesmo destacava como o Alisson era a peça ali fundamental, né? E era, né? E era. Vocês destacavam, a gente mostrava aqui nas análises de vocês que de fato era mesmo. Rafa, até mais, tá? Boa sequência de trabalho aí pra você.
Valeu, Bruno, Mari, Marra, até a próxima. Outros jogos, então, do Campeonato Brasileiro, a gente... Cara, sinceramente, você hoje falar que o São Paulo não tem peças para montar um time de futebol. Você tem o Longo para entrar no lugar do Luiz Gustavo, que tá pesado. Você tem o Marcos Antônio para jogar nesse time, que tem muita qualidade. Para você formar um triângulo no meio de campo, você tem o Nestor, você tem o Galo, que, bem ou mal, ainda é uma peça. Você tem o Eric para montar, para jogar no lugar do Rato. Você tem o William Gomes e o Ferreirinha para jogar. Você tem o Lucas para atuar por dentro. Que peça que tá faltando nesse time do São Paulo? Como se o Bobadilha fosse o deus do meio de campo. Peça tem. A grande questão é, se o Zubeldia continuar insistindo com sempre o mesmo time, não tirar o Rafinha que tá andando dentro de campo, o Luiz Gustavo que tá andando dentro de campo, o Rato que tá pesando 2 arroba. Se ele insistir sempre com os mesmos jogadores, o Luciano atuando de meia, que é uma piada, patético. Sempre a mesma escalação, sempre os mesmos jogadores, você não vai ter um futebol diferente. Você vai sempre ficar dependendo ou de uma jogada de pivô do Caleri ou de uma jogada individual do Lucas. Essa é a jogada do São Paulo. Ou o Caleri se vira e ganha a bola, porque o Caleri não recebe bola, né? O Caleri recebe tijolada, dá pena de ver o Caleri atuando. Então, ou o Caleri consegue ganhar uma bola lá tomando pancada de 2, 3 zagueiros, ou o Lucas consegue fazer uma arrancada. Essa é a jogada do São Paulo. Porque não tem meio de campo. Os volantes, principalmente o Luiz Gustavo, pesado. Você não tem um volante que tem uma boa saída de bola. E quando eu falo volante que tem uma boa saída de bola, eu tô falando mais do segundo volante. Que o Luiz Gustavo ele até tem um bom passe. E assim, eu acho que em jogos em que o São Paulo vai ter a bola, principalmente contra equipes pequenas, menores, o Luiz Gustavo ele é importante. Porque o São Paulo não vai ser tanto atacado. O São Paulo vai ter a bola e vai precisar de uma saída de bola rápida e de qualidade. O Luiz Gustavo consegue fazer isso. Agora, em jogos de trocação, que o São Paulo vai atacar e defender, em jogos muito físicos, para mim o Luiz Gustavo tem dificuldades. O Bobadilha não é um gênio na saída de bola, mas ajuda. Mas o Marcos Antônio, para mim, ele tem mais qualidade na saída de bola. E você tem que testar o Longo. Ninguém viu o Longo jogar, ninguém sabe o que o Longo é capaz. O Michel Araújo está lesionado, você pode colocar o Nestor para você formar uma trinca de meio de campo. Você forma ali o famoso losango no meio de campo com Longo, Galopo e Marcos Antônio, por exemplo. Ou Longo, Marcos Antônio e Nestor. Coloca o Lucas de 10 e coloca o Luciano e Caleri. Aí sim, você vai ter o Luciano atuando na posição que ele é mais perigoso, que é como segundo atacante. Porque se a gente for lembrar, Luciano e Brenner, na época do Diniz, formaram uma grande dupla de ataque. Luciano e Pablo, na época do Crespo, formaram uma grande dupla de ataque. Até que o Rigoni começou a jogar muito, aí não teve como, né? E Luciano e Caleri formaram uma boa dupla de ataque naquela campanha da Copa Sul-Americana, que era Patrick e Igor Gomes, 2 meias. São Paulo jogava no 4-4-2. Patrick e Igor Gomes, 2 meia direito, meia esquerda, Luciano e Caleri. Luciano não era meia. Luciano não é meia, né? É uma piada. É patético as atuações dele atuando como meia. Agora, como segundo atacante, ele é sim fora de série. Ele é sim acima da média. É um cara que consegue bater de direita, consegue bater de esquerda, tá sempre muito bem para finalizar. Ele consegue fazer uma tabela curta ali. Agora, se a gente for depender do Luciano para criar jogo, para criar jogada, para dar assistência, a gente vai morrer esperando. Porque o Luciano, nós estamos em outubro. O Luciano tem uma assistência na temporada. Uma assistência na temporada. Se você aceita que o camisa 10 do São Paulo tenha uma assistência na temporada, tudo bem. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.